Bom, vamos supor, por simplificação, né, uma pequena fábrica que produza, né, parece meio estranho o que eu vou falar, mas produza pão de queijo e picolé, né? Vamos fazer uma homenagem aqui a Minas e ao estado do Rio, né, ao mesmo tempo. Esses pães de queijo e esses picolés são acondicionados em uma caixa e mantêm-se congelados em um freezer. Esse freezer tem capacidade para 1.000 caixas. Então você tem lá 1.000 caixas, né, que você pode colocar ou pão de queijo, caixas de pão de queijo ou caixas de picolé. Significa que até, né, o caminhão frigorífico chegar e pegar essas caixas, você tem essa limitação de produzir apenas 1.000 caixas. Isso é um dado, é o seu limite, né? Porque se você produzir mais e você não puder refrigerar, você perde a produção. Então você está ali no seu limite, na sua capacidade máxima de produção, né? Mas você pode escolher se você vai produzir mais picolé ou mais pão de queijo. Vai depender, obviamente, do que? Da demanda, né? Mas vejam bem, não é tão trivial assim, né? Bom, a gente fazer essa adaptação mais ou menos de um ou outro produto. Vou dar um exemplo. De repente, né, veio uma frente fria, bem forte, demanda por picolé despencou. Por outro lado, pão de queijo quentinho, né, ele é mais apreciado nesse momento aí de frio e tudo mais, seja num café, né, ou um café da manhã, um café da tarde, recepção de alguém e tudo mais. O pão de queijo é bem adequado nesse momento, né? Então vamos produzir mais pão de queijo e produzir menos, ou de repente nem produzir picolé, né, nesses dias, nessas 2 semanas, por exemplo, de frio intenso. Vejam bem, aqueles profissionais que estão dedicados, que são especializados no pão de queijo, né, da farinha de trigo, do queijo, né, saber fazer o preparo, a moldagem e tudo mais, eles têm um conhecimento muito bom, fruto da divisão do trabalho. Divisão do trabalho, que eu citei para vocês, é um tema já abordado naquele livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, de 1776, de março de 76. Ele era encantado com a divisão do trabalho. A gente está no início do processo de revolução industrial, né? Se alguém, o exemplo dele é uma fábrica de alfinete, mas vamos pegar uma cadeira que é mais simples do que alfinete, né? Se alguém, né, está trabalhando sozinho, tem que ir na mata, cortar a árvore, transformar aquela árvore, né, em pedaços de madeira, na serraria, do tamanho necessário para montar a cadeira, que são pedaços diferentes. Depois, né, fazer a montagem da cadeira com cola, com prego. Depois fazer o forro da cadeira. Depois invernizar. Essa pessoa, né, certamente ela é uma pessoa de muitos méritos, mas terá uma produtividade baixa. O que é produtividade? O número de cadeiras produzidas por hora por ela. Mas se nós, no lugar de termos uma pessoa fazendo todas as etapas produtivas, nós tivermos várias pessoas, cada uma numa fase do processo, o que a gente tem? Né? Uma maior produtividade. Se você só corta a madeira, você vai ficar muito bom nisso, você vai fazer isso mais rápido. Você vai ter um manejo muito melhor da sua função. Se você só inverniza, você vai fazer mais rápido e com melhor qualidade do que aquele que faz todas as etapas do processo, que você se especializa e você consegue fazer melhor aquilo que você se especializou. Essa é a importância da divisão do trabalho. A produtividade, o número de cadeiras por trabalhador vai crescer bastante, né? Se um trabalhador faz 10 cadeiras,
a gente pode deduzir que 10 trabalhadores farão 100. Mas esses 10 trabalhadores, se eles dividirem a tarefa, cada um num ponto específico do processo, eles serão tão eficientes que eles podem fazer 130 ou 150. Aí vai dar uma média não de 10 cadeiras por trabalhador, mas de 13 ou de 15 cadeiras por trabalhador. Essa é a ideia da especialização. Agora, voltando ao nosso exemplo, pensem no pessoal especializado em pão de queijo. Ótimo. Mas a gente agora vai ter que pegar o pessoal que sabe fazer picolé, né? A mistura, o encaixe do palito, a embalagem, e colocar para o pão de queijo. A produtividade não é a mesma, né? Então, nós podemos sim, né, alocar os fatores de produção, no caso eu estou falando especificamente de mão de obra, né? Nós podemos sim alocar esses fatores de produção em outras funções, mas a tendência é que o rendimento seja declinante, decrescente, né? Então, nessa economia simplificada, ou nessa empresa simplificada em que há 2 produtos, nós podemos sim escolher entre produzir um e outro, né? É natural, depende da demanda, depende dos preços, obviamente, se a demanda está alta, o preço é maior, mas o preço pode ser maior porque o seu concorrente saiu do mercado por algum motivo, está com algum problema, né? Mas não é tão trivial assim nós usarmos os mesmos fatores de produção para produzirmos bens ou serviços diferentes, né? Podemos fazer a opção, mas há perdas nesse deslocamento, certo?